E aí, você está pensando em fazer um projeto de pesquisa ou seu trabalho de conclusão de curso, mas não sabe por onde começar? Talvez eu possa te ajudar. Pois é, conduzir um trabalho de pesquisa pode parecer muito complicado e difícil, mas na verdade não é. Eu vou dar umas diquinhas agora que podem te ajudar bastante no processo. A primeira delas é construir uma minuta de pesquisa. Essa minuta é um documento inicial que vai te ajudar muito no processo inteiro. Depois de consolidada, essa minuta pode se transformar no projeto e no final ela vira o seu relatório de pesquisa. Quer ver? É só você seguir algumas dicas, alguns conselhos bem tranquilos. Perceba. Comece pela definição de um problema de pesquisa. Esse problema é a pergunta que a sua pesquisa, que a sua investigação vai responder. Então imagine uma pergunta mesmo, com pontinho de interrogação, que seja respondível, que seja executável e que resuma a sua pesquisa. É aquilo que você quer responder. Esse deve ser o seu ponto inicial na investigação, definir esta pergunta. Então eu recomendo que você já parta para isso agora, escreva numa folha de papel a sua pergunta de pesquisa. E essa pergunta de pesquisa, ela não precisa ser inédita e ela não precisa ser alguma coisa super inovadora e que ninguém nunca tenha feito e nada disso. Não. Preocupe-se com alguma coisa que você queira saber, que você queira investigar, que você queira descobrir e que seja importante para a sua área de trabalho, a sua área de estudo, tá bom? Foque nisso no início. Então, definida a sua pergunta de pesquisa, a segunda coisa a fazer é entender que o objetivo geral dessa investigação vai ser justamente responder essa pesquisa. Pode parecer óbvio quando eu estou falando para você aqui agora, mas a quantidade de projetos que aparecem com uma pergunta e um objetivo completamente deslocados um do outro, completamente diferentes, é absurda. As pessoas acham que está subentendido um objetivo e inventam um objetivo outro que não tem nada a ver com a pergunta. É muito importante que você pense num objetivo geral que seja justamente responder a sua pergunta de pesquisa, porque isso começa a dar consistência à sua pesquisa, à sua investigação. Então, essa relação entre o problema de pesquisa e o objetivo geral da pesquisa, ela é muito importante, deve ser direta, porque é a base da sustentação para a sua investigação. Você vai ver se ela tem consistência, se a sua investigação é consistente, se o objetivo está relacionado com a pergunta. Beleza, então agora você já tem duas coisas: a sua pergunta de pesquisa e o seu objetivo geral. Próximo passo é pensar nos objetivos específicos. Uma dica que eu dou é você tentar listar objetivos específicos, entre 5 e 7 objetivos específicos, normalmente 5 objetivos está de bom tamanho, que sejam assertivas, então que sejam afirmações. E que afirmações que vão ser essas? Bom, pense lá, talvez você já tenha lido em algum momento algum livro didático em que na primeira página de cada capítulo tem uma informação assim: ao final deste capítulo você será capaz de, e é uma lista de coisas. Pois é, essa lista de coisas vai ser o seu objetivo específico, ou vão ser os seus objetivos específicos. Então pense nesse sentido, pense lá, para eu ter esse objetivo geral contemplado, eu vou ter que uma lista de coisas. Então, essa lista de coisas vai ser o seu conjunto de objetivos específicos. E entenda que essa lista de coisas vai ter relação com, eventualmente, uma possível etapa empírica da sua pesquisa, de investigação, de ir a campo, né? E também vai ter relação com o que você precisa saber para chegar a esse objetivo final, o objetivo geral, né? Então, entenda que na sua listinha de objetivos específicos, você já vai ter um direcionamento para a sua fundamentação teórica. Às vezes as pessoas não percebem essa relação e aí o processo fica bem difícil. Então, o que eu recomendo? Entenda que a sua lista de objetivos específicos vai fazer referência à sua fundamentação teórica. Por exemplo, investigar determinado tema, aprofundar os estudos sobre determinado assunto, consolidar alguma coisa, sabe? Isso são exemplos de assertivas, né, ou de início de assertivas para a sua lista de objetivos específicos.
não se preocupe em não repetir os verbos, sabe? Às vezes as pessoas ficam preocupadas com isso. Isso é um pormenor, tá? O importante é você ter objetivos específicos que tenham relação agora com o seu objetivo geral e o seu objetivo geral conversando com a sua ideia de problema, né? Com a sua pergunta de pesquisa. Beleza, tendo agora essas três coisas definidas, o que eu recomendo que você faça? Pense numa justificativa. O que é um texto? Começa com um parágrafo, né? Na sua minuta vai começar com um parágrafo. Mas o que é um texto da justificativa? Imagine que você tem dois desafios a vencer com a sua justificativa. Explicar por que o seu trabalho é importante e convencer alguém de que aqueles resultados que você vai obter, eles são relevantes para uma pessoa naquela situação, naquela circunstância. Então, vamos entender um trabalho de investigação sobre, sei lá, algum aspecto da comunicação. A sua justificativa deve contemplar por que é importante para um profissional de comunicação ter acesso a essa resposta que você está tentando dar ou que você almeja chegar com a sua investigação. Então, a sua justificativa ela tem que contemplar essas duas coisas, explicar, né, e justificar, efetivamente justificar e falar por que é importante saber essa resposta, qual que é a importância de se saber essa resposta. Então, pense nisso na hora de escrever a sua justificativa. E aí, a sua minuta está praticamente pronta. O que falta? Você já vai ter um problema de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos e a justificativa. Bom, você já está com quase tudo pronto. Eventualmente, se o seu trabalho for um trabalho de experimentação, é possível que você tenha hipóteses. Então, você vai ter que listar hipóteses, mas não é o mais comum de ter. Tá? Porque não necessariamente os trabalhos de conclusão de curso e de investigação, eles demandam experimentação ou ensaio. Então, você não necessariamente tem que ter hipótese. Mas, se for o caso de você querer, ou o seu trabalho ter essa função de você verificar uma teoria ou validar uma teoria, uma proposta, aí, é claro, você vai ter que ter hipóteses listadas, tá? Mas não é o mais comum. E aí, o que falta? Falta uma contextualização inicial, pense nisso. Então, essa contextualização vai apresentar um cenário, onde que a sua pesquisa ela se encaixa, onde que ela se enquadra, o cenário mais amplo, uma explicação de contexto, tá? Uma explicação de contexto para deixar claro onde é que o seu objeto de pesquisa está se encaixando, onde que a sua pergunta ela se insere num contexto mais amplo. Aí entenda uma coisa muito legal. Com essa minuta, que ela vai ter, sei lá, no máximo 5 páginas, você já tem a introdução do seu trabalho, do seu projeto de pesquisa. Porque olha só, você tem uma apresentação, você vai ter um problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e justificativa. Estes são os elementos mais importantes da introdução de um trabalho, de um relatório de pesquisa. Então, entenda, a minuta ela pode começar com uma página, declaração de pergunta, objetivo, objetivos específicos e, sei lá, alguns parágrafos de justificativa, você tem em uma página a minuta. À medida em que você vai enriquecendo isso, colocando uma justificativa mais coerente, fazendo uma relação entre o objetivo geral e o seu problema de pesquisa, escrevendo um texto que contextualize o cenário até você chegar na pergunta de pesquisa, quando você tem isso, esse documento já cresceu e você tem aí por volta de 5, 7, 10 páginas que vão ser a sua introdução. Então já é o começo do seu trabalho de pesquisa e ele já é a primeira parte do seu documento de relatório, né? Lá do final do seu processo todo, você vai ter um relatório de pesquisa. E aí a sua introdução está aí, porque a introdução é apresentação de cenário, problema, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa. É por que a sua pesquisa existe. É aquela coisa inicial ali, certo? Bom, e já que eu falei nisso, deixa eu continuar dizendo para você que esse documentinho que vai virar o seu projeto, então, ele é a primeira parte, ele é o primeiro capítulo do seu trabalho. Então, o seu trabalho no final de todo o processo, né, qualquer que seja o TCC, normalmente ele tem 5 capítulos. E este é o primeiro, a introdução. Né? Na introdução você tem, então, a apresentação de cenário, problema, objetivo geral, objetivo específico e justificativa, esses 5 elementos. Beleza.
E esse montante aí de texto vai ser o seu primeiro capítulo, chamado Introdução. O segundo capítulo de qualquer trabalho de investigação, de qualquer relatório, vai ser a sua fundamentação teórica. E aí, lembra lá dos objetivos específicos, como que eu falei que era importante você já ir pensando nos objetivos específicos e a relação dele com a fundamentação? Os seus objetivos específicos vão pautar a sua fundamentação teórica. Então, quando a gente, professor, está lendo um trabalho, uma coisa que a gente busca é a consistência desse trabalho. E um elemento que indica a consistência do trabalho é justamente você ter uma lista de capítulos de fundamentação teórica. Então, esse capítulo 2, que é a sua fundamentação teórica, ele vai ser subdividido em vários itens. Estes itens devem refletir, pelo menos em parte, os seus objetivos específicos. Pode ser que outros objetivos específicos vão ser refletidos lá na sua metodologia e lá nos resultados. Mas o grosso aqui da fundamentação vem dos objetivos específicos. Aquele negócio de investigar determinado assunto, ver determinada relação teórica e tal, vai estar aqui. Então, quando você fez a sua minuta, você já está pautando a sua fundamentação teórica, que é o seu segundo capítulo de qualquer relatório de pesquisa. E aí você vai buscar informações para construir isso no futuro. Só para terminar de falar da estrutura, então, final de um projeto e de um relatório, primeiro capítulo, introdução. Segundo capítulo, fundamentação teórica, e ele vai se dividir em vários itens, né? Terceiro capítulo, metodologia. O que você fez para chegar àquela resposta, né? Pensando no final, né? Que é um relatório de pesquisa, a metodologia declara o que foi que você fez para chegar àquela resposta. Então, a metodologia costuma ser o capítulo 3, né? E aí o capítulo 4, o que é? É justamente a listagem, né, a relação dos resultados obtidos com a sua investigação. O que você descobriu efetivamente, né? Resultados. E aí o capítulo 5, que é o último capítulo da sua investigação, do seu relatório de pesquisa, é a conclusão. O que você conclui disso? E lá na conclusão, olha que interessante, a sua pergunta de pesquisa, aquela pergunta que você colocou lá no começo, vai estar respondida ou não. Qual que é a resposta que você chegou? O objetivo foi contemplado? Em que sentido? Né? O que faltou? Quais foram as falhas? O que você recomenda? Então, a sua conclusão vai ter isso. E aí, por fim, lá a listagem de referências bibliográficas. Então, comece por uma minuta. Esta é a dica que eu dou para você para que comece o seu trabalho de conclusão de curso. Isso vai ajudar muito na sua vida, qualquer que seja o tamanho desse trabalho. Pode ser um TCC de graduação, pode ser um trabalho de conclusão de curso, uma monografia de pós, de uma especialização, pode ser uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Todos eles começam do mesmo jeito. Uma pergunta, objetivo, uma justificativa, por que saber a resposta para essa pergunta e por aí vai. E você vê que a coisa vai se desenvolvendo a partir da pergunta. Então, não tenta inventar objetivos subjacentes, coisas nas entrelinhas. Deixa tudo claro. Um trabalho de pesquisa, ele deve ter declaradas os seus objetivos e a sua proposta de uma maneira bem clara e limpa. Então, procure trabalhar dessa forma e aí, a partir da sua lista de objetivos específicos, é que você vai começar a buscar referencial teórico. Beleza? Então, sobre isso, mais tarde a gente fala de novo. Um abraço e que eu espero ter te ajudado. Até mais!